E começou a nossa live de hoje! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda! Eu sou Paulo Panarone, especialista em áudio e broadcast profissional e falo aqui, diretamente dos estúdios do Grupo DJ Rádio em Brasília, da MasterCursos.pro, para uma live hoje super legal, onde a gente vai comparar as vantagens de uma Soundcraft UI24 e de uma Behringer XR18. Você tá preparado para isso? Então cola com a gente que hoje a live vai ser top! E pra você que tá chegando aí no YouTube, seja muito bem-vindo. Temos aí, o Jonathan. Fala, galera. Seja muito bem-vindo, Jonathan. Thiago também tá aí com a gente. O Ricardo, o Quixadá também. Olha aí, bora lá pra mais uma live show. Hoje vai ser top essa live. Eu preparei um conteúdo, assim, especial pra cada um de vocês que tá aí conectado com a gente. Olha, o Messias passando aqui com a gente também, que legal, muita gente conectada. Tô vendo aqui que tem uma galera no Instagram também passando. Seja muito bem-vindo para você que tá no Instagram, mas corre pro YouTube, que a live no YouTube é muito mais legal. A gente tem trilha, a gente tem compartilhamento de tela, a gente vai compartilhar hoje também o tablet para poder mostrar um pouco dos softwares ali desses consoles, para você poder entender as diferenças e realmente poder ver na prática. Então, assim, a live de hoje ela tá repleta de um conteúdo assim de primeiro mundo que a MasterCursos preparou, sabe para quem? Para você que tá conectado com a gente aí agora nesse momento. Então vamos lá, vamos começar a nossa live de hoje trazendo já um conteúdo super legal. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Temos aqui, hoje, Soundcraft UI24 versus Behringer XR18. A primeira coisa que a gente tem que entender, antes de a gente falar das diferenças mais técnicas, é por que escolher um tipo de console como esse, em vez de usar consoles onde você tem botões mesmo, né? Para quem não sabe, esse tipo de console, como a Soundcraft, a UI24, a UI16, a UI12, a gente tem também a Behringer XR, a gente tem uma linha da QSC também, e outras marcas, Mackie, enfim, tem sistemas desse que são sistemas onde você controla tudo remotamente a partir de um tablet ou de um computador. E já existem outros consoles que você tem fisicamente aqui os botões, os controles, né, para poder realmente manipular ali aquele equipamento. Então, quais são as vantagens de você ter um equipamento como esse, por exemplo? Primeiro, a questão da portabilidade. A gente está falando de um equipamento super prático para você poder levar para outros lugares ou até mesmo trabalhar ali dentro do seu evento, mas sem a necessidade, vamos dizer assim, de ter uma house mix, como por exemplo, esse console ele pode ficar em cima do palco ou do altar ali para você realmente conectar já direto os componentes, os instrumentos, os microfones e as caixas de som nesse equipamento e controlar remotamente. Você tem a liberdade de poder andar pelo espaço todo ali do auditório, da igreja, do templo, por exemplo, e ter essa possibilidade de controlar de qualquer lugar. Então é uma vantagem super legal, fora o custo-benefício. Quando a gente parte para qualquer linha de console que já tem esses botões, que tem essas tecnologias de você poder mexer ali na própria mesa e controlar, querendo ou não, você vai pagar um custo daquele botão, daquele recurso que tem ali. Aqui, como é tudo feito remotamente, você não tem um custo tão alto, então se torna um equipamento bem acessível. Então eu acho isso super interessante aí dessa linha de consoles. Então se você está pensando em investir em algum desses para sua igreja, se liga na live que hoje tá sensacional esse conteúdo aqui que a gente preparou para você. Vamos lá, dando continuidade aqui, eu trouxe um dos slides do e-book que a gente inclusive vai disponibilizar para você o acesso a esse conteúdo. Aqui algumas listas do porquê escolher esse tipo de mixer, certo? Vamos lá. Uma que a gente falou, né, que tem tudo dentro.
Ou seja, você tem gate, você tem compressor, você tem equalizador, você tem máquinas de efeitos, isso tudo por canal. Isso é muito legal, porque você acaba economizando bastante quando você não usa periféricos externos, como no caso, por exemplo, de uma mesa analógica. A gente está falando aqui, por exemplo, de uma Soundcraft, que ela tem um custo aproximado na faixa de R$ 2.500 e ela me oferece aqui 12 canais, ok? E lembrando que a gente tem aqui apenas uma máquina de efeito, a gente não tem gate, a gente não tem compressor e a gente só tem 2 saídas de auxiliar. Eu vou falar o preço da Soundcraft mais no final da live, mas assim, ali a gente já tem 4 máquinas de efeito, a gente já tem compressor por canal, gate por canal, a gente tem equalizador gráfico, então assim, tem um monte de outras coisas que a gente vai ver aí, que você encontra dentro desse tipo de console, beleza? Outra coisa interessante que você tem aqui é essa possibilidade de não ter a necessidade de um multicabo ou de um stage box, porque você pode colocar essa mesa direto no palco e você não precisa ficar ali no palco ou no altar para controlar. Você pode ter, sim, uma distância dela. Mais para frente a gente vai falar sobre o sistema sem fio, mas segura aí que essa é uma das grandes dúvidas da galera e perguntas, né? Será que funciona? A gente vai ver isso já já. Outra questão interessante, né, que você pode controlar de qualquer lugar via tablet ou computador por mais de uma pessoa, ou seja, de forma simultânea. Isso é muito bom porque faz com que você possa, por exemplo, utilizar um console desse para transmissão e para UPA de forma simultânea, com 2 pessoas operando ali, cada um fazendo uma mixagem diferente. Então, isso é legal, porque você pode ter mais de uma pessoa controlando, não só as responsáveis ali pela transmissão, mas também você pode ter um músico fazendo o próprio controle do retorno dele sem fio. Então, quando você trabalha com uma mesa dessa analógica, fica tudo em cima daquele técnico engenheiro de som que está ali mixando aquela banda, cuidar do retorno e tudo mais. Quando você traz um console digital como esse, você tem essa possibilidade de entregar esse controle para o músico poder fazer o próprio retorno dele. Top, não é verdade? Comenta aí, já tá gostando? Enquanto isso, a gente bebe uma aguinha. Tem que dar aquela hidratada, não é verdade? Nossa, tom! Muito bom, muito bom. Ó, o Julian tá falando aqui, ó. Tem uma X18, mas não a modelo hack. Mesma mesa, porém carcaça diferente. Tem uma UI24 também. As 2 mesas são ótimas, só gostaria que a UI24 tivesse plugins como a X18. Quando ele fala plugins ali, são os hacks de efeito. Quando a gente tem o console, né, a gente tem ali opções de escolher efeitos. E a UI24 ela é um pouquinho mais limitada. Quando eu jogar aqui na tela, essa questão do tablet, eu vou mostrar isso aí na prática para você. Continuando aqui com o nosso slide, né? A última opção ali, fácil de carregar para eventos externos. Então, se você busca também um console com uma boa mobilidade para você poder levar isso para vários lugares ali, tá aí um recurso interessante. Eu mesmo já levei uma mesa dessa, não a Soundcraft, porque ela fica dentro do case, mas eu já levei a XR dentro de uma mochila para um evento. Então, poxa, é muito mais prático. Você bota ali na mochila, bota o laptop, bota os cabos e tal. Você chega no evento já com a sua mesa de som. Ela é super pequena, compacta, comparada principalmente às vezes com consoles maiores, como uma S-Impact da Soundcraft, uma Behringer X32, uma Midas M32, enfim. Então é muito mais portátil, leve, fácil de você carregar esse equipamento para eventos externos. Beleza? Então essas são as principais diferenças aí e fatores que fazem você realmente escolher um console desse para poder estar utilizando ao invés de utilizar mesas analógicas. Em relação a preço, já adianto, ó, um console desse na faixa de R$ 2.500, essa daqui é uma Soundcraft Signature 12, ali a gente está falando de apenas R$ 6.000, certo? Então a gente tem um console que vai te entregar uma qualidade super legal, toda uma tecnologia por um custo muito, muito, muito acessível. Então eu diria que realmente vale cada centavo nesse tipo de equipamento, beleza? E aí, tá curtindo? Aproveita aí para deixar aquele like especial, se inscreve aí no nosso canal,
Deixa o joinha se você tá gostando, e se você não tá gostando, deixa o dislike também. Mas assim, eu acredito que o conteúdo hoje tá, assim, fino, tá muito legal o conteúdo de hoje, não é verdade? Comenta aí pra gente, vamos interagir. Se você tem dúvidas, manda aí pra gente também, vamos crescer juntos, beleza? Ó, dando continuidade aqui com o nosso conteúdo, vamos entender agora as diferenças aí, por exemplo, da linha da Behringer da XR, onde a gente tem a XR 12, 16 e a 18, tá? São 3 modelos que a gente tem principalmente. Existe uma outra que ela parece um pouco aqui, a Ableton Push, que eu tenho aqui na minha frente. Ela é um pouco mais, tipo assim, é uma mesa mesmo que você bota o tablet no meio, ela chama X18, tá? Mas nesse caso a gente tá falando da linha XR. A XR é uma linha que você controla por computador ou por tablet. Ela basicamente só tem um botão físico que a gente vai ver, que é o liga e desliga, e um ajuste de volume aqui do fone de ouvido do técnico de som, mas fora isso você não tem nenhum outro tipo de controle, vamos dizer assim, de volume, de ganho, de equalização direto na mesa de som. E as principais diferenças quando a gente olha ali para o modelo de 12, de 16 e de 18 são justamente os canais. São as diferenças que a gente vai ter ali. Por exemplo, a de 12 tem 12 canais de entrada e 2 auxiliares. Já a de 16, ela tem aqui 16 entradas e 4 auxiliares. Já a de 18, ela tem 18 canais de entrada e ela tem 6 auxiliares. Os auxiliares são aqueles canais que você vai estar utilizando, por exemplo, para poder fazer um retorno, fazer aquela mandada, aquela via que vai pro músico, ou até mesmo para transmissão ao vivo. Então essa é a ideia do auxiliar. Fora isso, obviamente, a gente tem a saída master ali do console, que a gente também tem como utilizar ela para o PA, então a gente faz esse direcionamento desse sinal. Uma coisa interessante aqui, entre todas elas, é que na linha 12 e 16 a gente tem uma conexão de pendrive. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, ó, um laser. Olha que tecnologia! Bom, aqui a gente tem, ó, uma conexão de pendrive, onde a gente pode gravar ou reproduzir um canal. Quando eu digo um canal estéreo, tá bom? Mas você pode estar reproduzindo uma música que está no pendrive ou fazer a gravação, por exemplo, do master também direto no pendrive. Mas a linha 12 e 16 ela não se conecta com o computador, apenas a XR de 18 que ela vai se conectar no computador. Então aqui a gente já tem uma USB diferente, que é uma USB realmente para fazer a gravação e a reprodução multitrack, ou seja, ela grava e reproduz todos os canais de forma simultânea no computador. Então você pode utilizar ela como uma interface de áudio para gravação, aí, por exemplo, às vezes dentro de um estúdio, ou se você quer, por exemplo, gravar o culto para mixar depois, você pode gravar. Se você quer, por exemplo, pegar um sinal direto desse console e jogar para transmissão, você consegue fazer isso também. Outra coisa legal, se você quer jogar um playback, vamos dizer, tem muita banda que trabalha com playback, então tem alguns instrumentos que são pré-gravados e você consegue jogar do computador para mesa de som e isso ser direcionado ali para as caixas sem nenhum tipo de problema. A única questão que eu não gosto é porque ela perde o pendrive. Os caras podiam ter deixado aqui o pendrive, como a gente vai ver que na Soundcraft eles deixaram essa opção também. Então é um pouco ruim isso, né? Poxa, às vezes você não tá com um computador, você quer fazer uma gravação simples ou algo assim mais básico, você vai ter que realmente botar o computador porque ela não tem mais essa conexão de pendrive na XR18. E aí, gostando? Comenta aí, deixa aquele comentáriozinho, vamos interagir aí, ó. Tô vendo aqui que a galera já tá mandando algumas perguntas. Já eu vou responder, tá bom? Deixa eu só falar um pouquinho mais aqui sobre a frente dela e eu já respondo. Aqui, ó, por exemplo, a gente tem as conexões de cabo de rede para a gente poder conectar o equipamento num roteador, ou a gente tem a opção de usar a antena Wi-Fi. Só que o que acontece? Essa anteninha Wi-Fi que a gente tem aí nos consoles, seja na Soundcraft ou na XR, enfim, a gente tem uma antena muito pequena. Ela é feita para coisas simples, coisas básicas. Por exemplo, eu vou conectar aqui com o meu tablet na mesa, então eu preciso ali realmente de uma conexão básica, próxima, não tem um ambiente com muitas interferências. Quando eu digo interferência, não tem muitas pessoas, por exemplo, com celular, com dispositivos móveis, com microfone sem fio e um monte de outras coisas que podem atrapalhar esse sinal
de chegar com qualidade aqui no seu dispositivo móvel. Então, se você vai comprar um console desse, você quer, por exemplo, utilizar ele dentro de um ambiente, de um auditório, de uma igreja, e você quer fazer isso andando por todo o ambiente, é legal que você coloque um roteador de qualidade com aquelas antenonas bem grandes e tudo mais, ou que você use aquela tecnologia Mesh, que é um sistema de roteadores onde você espalha vários pontos ali dentro do ambiente e você pode andar por todos os cômodos, vamos dizer assim, por todos os locais, e ele sempre vai estar conectado. Então ele automaticamente migra de um roteador para o outro sem perder essa conexão e sem criar várias redes, como por exemplo, eu vejo alguém que tem uma casa lá grande e tem lá roteador da cozinha, roteador do quarto, roteador da sala, e cada vez que você vai para um cômodo você tem que ficar trocando no seu dispositivo aquele roteador que você vai se conectar. O sistema Mesh não, ele é diferente, ele cria uma rede só, então sei lá, rede igreja X, e aí essa rede igreja X, ela vai trocar de roteador de forma automática. Então tá aí uma dica realmente para você que vai utilizar ela apenas controlando sem fio por um tablet. Não confie nessa anteninha, porque ela não foi feita para isso no uso profissional. Por isso que esses equipamentos eles têm uma conexão de rede para você realmente conectar aí um roteador wireless e conectar ele com qualidade. Outra coisa é interessante também que você pode controlar ela a uma distância muito maior. Então vamos dizer que você está lá na House Mix controlando o PA, por exemplo. Então você está no meio da nave ali da igreja, do templo, do auditório, ouvindo ali todos os detalhes e fazendo aquela mixagem com qualidade. E você tem uma outra pessoa que está dentro de uma sala, de um ambiente fechado, e essa pessoa ela pode estar controlando o console. Basta ela ter ali o sistema dela ligado em rede junto com a mesa. Não necessariamente precisa ter internet, ou seja, a mesa ela não acessa o Google. A gente está falando só de realmente tráfego de dados ali dentro do seu console para você poder realmente controlar ali todos aqueles recursos que a gente tem dentro da mesa de som. Então, assim, é super, super legal essa questão dessas conexões de rede que esse console tem também. Além disso, a gente falou das entradas, que ela tem aqui umas entradas combo, então é legal porque você pode conectar já aí cabos P10, XLR, você tem aí várias opções de conexão, então acaba sendo um equipamento bem versátil. Se a gente olhar aqui, ó, nessa imagem que eu separei para você, você vai ver que dá para ligar bastante instrumento. Então a gente tem, por exemplo, ali ó, um violão, uma guitarra, um baixo, uma bateria com cinco peças, né, vamos dizer assim, microfonadas. Provavelmente aqui é bumbo, caixa, chimbal, o tom e os dois overs. Lembrando que ela sim aceita microfones condensadores, ela tem phantom power individual por cada canal. E aqui a gente tem ainda mais 2 microfones de voz, mais um teclado e ainda sobra canais. Então assim, realmente dá para fazer bastante coisa com um equipamento mesmo sendo compacto como esse da Behringer AXR18. E aí, tá curtindo? Vamos deixar aquele comentário e vamos já responder algumas perguntas aqui agora. Vamos lá, olha só. O Messias falou aqui, ó. Pesquisei muito antes de comprar a minha. Fiquei entre a Wii 24 e a XR18. E depois de muita pesquisa e comentários de usuários, acabei comprando a Wii 24 e valeu cada centavo. Olha, tô muito feliz com a minha. É isso aí, que bom, Messias. Realmente é um console, assim, sensacional para você poder estar utilizando aí em eventos de diversos tipos. Ó, o Ricardo falou aqui, ó. Tenho como usar mais amplificadores de fone na XR18? Bom, você tem uma limitação de apenas 6 canais de saída de auxiliar. Você pode colocar ali sim um amplificador de fone e aumentar ainda mais essa questão da quantidade de retornos de fones, saídas, né, para você poder mandar para os músicos. A questão é que você não consegue fazer aquilo de forma individual. Como por exemplo, aqui a gente pega na Wii 24, a gente tem 8 conexões, certo? Então a gente tem ali 8 saídas de auxiliar para você poder realmente conectar de forma individual. Se você tem apenas 6 na XR, você vai ter que às vezes duplicar algum sinal para algum músico, ele não vai ter aquela separação de eu quero um pouquinho mais a minha voz ou menos e tal. Então é uma diferençazinha. Então assim, você pode sim utilizar amplificadores de fone, vai ajudar bastante, mas você não vai conseguir ter essas saídas de forma individual. Boa pergunta também, show!
Deixa eu ver aqui a próxima. Aqui, ó, o Ricardo também falou aqui, ó. Todas as duas são pequenas no tamanho, mas com muitos recursos. Com certeza. A gente ainda nem falou dos tablets, mas sim, tem bastante recurso. Show, show, show. Vamos lá, então vamos dar continuidade à nossa live de hoje. Deixa eu compartilhar aqui minha tela de novo. Show. Vamos falar agora sobre a Wii 24. Vamos lá. A Wii 24 ela já é um console que tem também 3 modelos. A gente tem ali a de 12, a de 16 e a de 24 canais, onde a gente também tem essas variações de conexões de entrada. Então, por exemplo, aqui na de 12 a gente vai ter 12 canais, mais 2 auxiliares, ok? Já na de 16 a gente vai ter 16 canais, mais 4 saídas de auxiliar. E já na 24 a gente vai ter 24 canais e a gente vai ter aqui 8 saídas de auxiliar. Um detalhe interessante que você olha aqui na frente do console e fala assim, pô, mas essa Wii 12 aqui só tá com 8 canais de entrada. Meio que dá uma enganadinha, né? Você tem aqui, na verdade, 8 canais, sendo 4 combo e 4 só XLR. Não entendo o porquê de acho esses caras que são os fabricantes não colocam combo em tudo para facilitar a nossa vida, né? Não custa nada, é um custo bem acessível, só mudar a conexão, né? Para ser combo seria muito mais legal. Tem mais 2 RCAs aqui em cima, que totalizam 10 canais. E tem mais 2 do player USB. Então, quando a gente tem ali, por exemplo, um áudio que vai ser reproduzido da USB, sim, ele conta como um canal estéreo, por isso são 2 canais. Então, a gente tem que somar 8 entradas físicas, mais 2 RCAs e mais 2 da USB. Então, sabe que às vezes você fala assim, mas eu tenho aí 12 instrumentos que eu quero conectar. Talvez não vai dar muito certo aí com a Wii 12, você talvez precise da Wii 16, então é sempre bom ficar atento a essas questõezinhas, tá bom? Na Wii 24 é a mesma coisa, quando a gente olha aqui para o console, a gente vai ver que ela tem 20 conexões XLR nela mesma ali, e aí a gente tem mais 2 RCAs, que totalizam 22, e tem mais 2 da USB, que aí totalizam sim as 24 entradas que a gente tem dentro desse console. Beleza? Vamos ver agora mais alguns detalhes da Wii 24. Aqui, ó. Tava falando ali dela. Tá aí, ó. Na nossa frente. Outra coisa interessante que eu já gosto, bem legal isso da Soundcraft da Wii 24. Ela tem saídas XLR e P10 no Master. A X0 ela só tem XLR. Então é uma diferençazinha. Além disso, a gente também tem aqui a conexão de fone de ouvido, ou seja, aqui a gente tem 2 saídas de fone. Então posso ter o técnico A, por exemplo, fazendo ali o ajuste do PA, e eu também posso ter um outro técnico B ouvindo aqui o fone e fazendo um ajuste para uma outra saída, por exemplo, para transmissão ao vivo. Então são variações legais que você tem aí nesse console, sendo que na XR você só vai ter uma saída de fone, então já é um diferencial super, super interessante. Outra coisa legal também, que eles têm aqui, ó, 2 pendrives, isso eu acho assim, sensacional, e conexão USB para multitrack, isso lembrando que a gente está falando da Wii 24, tá? A Wii 12 e a 16, elas não fazem gravação no computador, apenas a 24 que tem essa USB de computador, beleza? Mas uma coisa interessante é que eu posso estar com o computador ligado aqui, fazendo a gravação simultânea de todos os canais, ok? E eu também posso ter o pendrive fazendo gravação de todos os canais, isso eu acho assim sensacional! Ou seja, a gente pode gravar todos os canais no pendrive, eu não necessariamente preciso ter um software como o Ableton, Pro Tools, fazendo a gravação ali daquele material. Ou posso até ter isso como um backup, então posso gravar no pendrive e no computador também todos os canais separados. Detalhe, eu também consigo reproduzir tanto do computador quanto do pendrive todos os canais separados. Isso é muito legal para uma passagem de som, por exemplo. Eu coloco o pendrive ali, eu consigo jogar o multitrack e fazer uma passagem de som ali sem, entre aspas, os músicos tocarem, mas já ir ajustando algumas questões em relação aos volumes dos canais e equalização, enfim, a gente já consegue timbrar ali
mais ou menos os canais, fazendo esse uso do multitrack. Ou até mesmo se você quer brincar e exercitar ali a sua técnica de mixagem, você pode estar exercitando aí com o áudio direto do pendrive. Isso é sensacional. Outra coisa interessante, o play. Aqui a gente também tem como reproduzir, colocar um outro pendrive diferente da gravação para reproduzir. Então, se alguém chega ali no meio do evento e fala, poxa, mas eu queria tocar uma música que tá aqui nesse pendrive, você consegue sim botar esse pendrive para reproduzir. Isso eu acho assim sensacional. Realmente a galera pensou muito bem antes de fazer isso. Agora tem um detalhezinho aqui que eu não sei o porquê de acho eles colocam isso, já que todo console é digital, por que o volume do fone de ouvido é físico? E do master também, né? Não sei o porquê, mas, enfim, a gente tem que aceitar que sim, existe um controle físico de volume aqui, mas são os únicos. Se todo console é digital, por que esses controles são físicos, né? Devia ser tudo bem digital mesmo, até para facilitar a nossa vida. Mas é legal. É um console muito, muito, muito bom. A gente tá vendo aí todas essas conexões. Vamos agora para a lateral do nosso console. Aqui do lado da Soundcraft da UI24, a gente tem aqui algumas conexões, que isso eu acho também super legal. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, HDMI. É isso, ela tem uma saída HDMI onde você consegue colocar um monitor, uma televisão, enfim. E entrada USB para você colocar um mouse, ou seja, você pode controlar essa mesa sem ter um tablet. Isso é um diferencial da Soundcraft, tá? A Behringer ela não tem isso e funciona super, super bem. Você tem aí como colocar também, às vezes, um monitor touchscreen. Se você quiser comprar um monitor grande touch, você consegue colocar ali, engatar o HDMI para sair o sinal e conectar ali as entradas USB, o cabo que vai vir os comandos ali do touch. Funciona super, super bem. Então, dentro desse console, traz essa possibilidade de diminuir o custo, porque quando você pega, por exemplo, um tablet, um dos mais baratinhos que sejam, aí, por exemplo, pegar um iPad Air 2, por exemplo, você ainda vai pagar uns R$2.000. Se você pegar aí, por exemplo, um computador bonzinho, você vai pagar na faixa de R$3.000. Se você pegar um tablet, sei lá, da Samsung, ainda assim que seja R$1.500. É um valor, às vezes, um pouquinho elevado, que você, às vezes, poxa, mas se eu comprar só a mesa eu não consigo mexer, realmente eu preciso ter um tablet. Só que se você tiver um monitor e um teclado e mouse que é mais barato, por exemplo, você paga aí na faixa de, às vezes, R$300, R$400 no monitor e um teclado e mouse R$50, por exemplo, você consegue conectar lá, diminuir o seu custo e operar a mesa mesmo assim. Então isso é super, super legal que esse console traz pra gente. Outra coisa interessante, conexão via cabo de rede, tá aqui, ó, pra gente poder conectar. E tem uma outra. Você falou assim, Paulo, mas eu vou conectar duas... vou ter duas conexões ali no meu cabo de rede? Não, o que acontece? Você tem uma que é para poder fazer o que a gente chama de cascata. O que é essa cascata? É um cascateamento. Você pode conectar as duas mesas em uma. Como assim, duas mesas? É isso mesmo, se você comprar duas Soundcraft, você consegue conectar uma na outra, expandir os canais e ter mais canais dentro de um controle só. Você pode chegar até 32 canais de entrada e 32 canais de saída ali, considerando os digitais, enfim. Mas é super legal isso, porque você pode aí realmente expandir o sinal que você vai ter aí na sua Soundcraft, e isso é super, super, super legal. Tá curtindo? A live de hoje eu falei que ia ser top, tá top, né? Legal demais! Bom, galera, pra quem tá chegando aí agora, nossa live de hoje é justamente isso, comparar as duas linhas de mesas compactas digitais, a UI24 e a XR18, e a gente vai mostrando aí na prática essas diferenças. Daqui a pouquinho eu já vou mostrar aqui no software do tablet para você poder conhecer um pouquinho aí mais as diferenças na operação dela, mas até aqui, ó, galera, eu acho que merece aquele likezinho, não é verdade? Tá muito, 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 muito top essa live de hoje. Olha, você tem que indicar isso pros seus amigos, tem que indicar, realmente você tem que mandar pra galera que quer conhecer sobre áudio, quer tirar dúvidas. Ó, aproveita aí, clica no compartilhar, já manda aí pelo WhatsApp, manda o link. Realmente aí a live tá muito boa hoje. E aí, vamos continuar com
os nossos conhecimentos desses consoles. Olha aí, vantagens da Soundcraft em relação a XR 18, tá bom? Estamos falando aí da UI24 versus a XR 18. As diferenças são, primeiro, gravação e reprodução de MP3, tá? A XR ela só grava e reproduz Wave, então aqui a gente já tem mais uma coisinha interessante. E detalhe, a Soundcraft faz pelo pendrive, como a gente viu. Outra coisa legal, gravação de todos os canais, mais a saída auxiliar e master. Olha só, isso daqui eu ainda não tinha falado não. O que acontece? Todos os canais da Soundcraft, eles são graváveis, vamos dizer assim. Ou seja, desde os canais de entrada, você tem tudo isso aqui dentro do software para você poder estar manipulando, vamos dizer assim. E você tem também as saídas, tanto a master quanto as auxiliares, também para você poder estar gravando. Então você pode fazer uma via de auxiliar e gravar isso direto no computador ou mandar esse sinal para uma transmissão. Isso eu acho sensacional aí desse console, já usei e uso várias vezes porque é muito legal mesmo. Outra questão que a gente viu, né, a saída HDMI, entrada USB para mouse, para você poder fazer o controle, 2 saídas de fone de ouvido, isso é top também. Fácil de carregar para eventos externos, a gente já comentou. Acesso online via browser, isso é muito legal. Vou até compartilhar aqui, ó, com você agora já no tablet. Deixa eu abrir aqui, vamos ver. Aí, ó, tela toda. Olha que legal. A gente tem aqui, deixa eu colocar minha imagem aqui em cima. Aí, ó. A gente tem aqui, por exemplo, o controle da Soundcraft e ela é feito via browser. Aqui eu estou utilizando um demo, até recomendo depois, se você quiser acessar em casa e poder mexer aí no controle da Soundcraft, você vai digitar soundcraft.com/ui24-software-demo, ok? soundcraft.com/ui24-software-demo. Dá um enter e você já vai entrar nesse software que você pode brincar e aprender realmente a utilizar aí o console. Claro, você não consegue reproduzir um áudio, mas dá para você brincar, dá para você testar várias coisas aí legais sobre ele. E também quando você se conecta, por exemplo, na Soundcraft fisicamente ali, você vai conectar via IP e você vai só abrir um browser e fazer toda a operação via browser. Isso é muito bom porque você não precisa baixar aplicativo, rápido acesso, qualquer pessoa ali, opa, entrei, acessei, então para o músico fica mais fácil. E também você não tem incompatibilidade, porque qualquer celular que acessar a internet consegue operar esse console. Quando você tem às vezes um aplicativo, ele acaba ficando pesado, dependendo do celular, do tablet, enfim, do computador, e aqui não. Realmente é um equipamento que vai funcionar super tranquilo em qualquer tipo de celular e tal, de computador, então isso é muito bom. Já a XR, ela tem um aplicativo aqui que você realmente tem que baixar esse aplicativo. E aí tem uma coisinha que eu acho, assim, às vezes um pouquinho ruim, que é o fato de o aplicativo do tablet da Apple, ele tem um layout. Já para quando você vai para o Android, esse layout aqui ele é todo diferente. Então confunde aquele técnico que está acostumado a mexer num, depois tem que mexer no outro, aí vai mexer no computador. É diferente, até mesmo isso do computador é diferente da Apple, que é diferente do Android. Quando você vai para Soundcraft, todo esse layout que você está vendo aqui é o mesmo se você abrir no computador, ou se você abrir no iPad, ou se você abrir no celular, ou se você abrir no Android, enfim, aonde você tiver vai ser esse layout. Então é muito mais fácil assim de você fazer essa operação com segurança e agilidade. Outra coisa que nós temos também, como a gente pode ver aí, é a questão do cascateamento. Então a gente pode cascatear, ou seja, ligar uma mesa na outra, ali quando a gente fala da UI24, e expandir para mais canais. E aí, agora eu vou até falar já dele, né? A gente tem um simulador de cubo, de amplificador de guitarra dentro da UI24, mas eu vou mostrar isso aqui na prática, ó. A dúvida do Ricardo, deixa eu achar ele aqui, ó. Não, foi do Julian. O Julian que mandou essa dúvida aqui, ó. Que ele diz o seguinte: tem o X18, mas não a modelo hack. Mesma mesa, porém carcaça diferente. Tem uma UI24 também, as duas mesas são ótimas, só gostaria que a UI24 tivesse plugins como a X18. Vamos lá.
quais são as diferenças aqui quando a gente pega a Soundcraft em relação a XR na questão de efeitos? Vamos ver aqui, ó. Quando a gente vem aqui, por exemplo, na Soundcraft, a gente pega aqui, ó, Edit, certo? Eu tô dentro de um canal e a gente vem aqui, por exemplo, nos efeitos. Então aqui eu tenho as mandadas daquele canal para os efeitos. Então a gente tem 4 máquinas de efeito. Dentro dessas 4 máquinas aqui, ó, a gente tem a opção de trocar esses efeitos. Como, por exemplo, muita gente não sabe, se você segurar aqui, ó, em cima do efeito na Soundcraft, ele vai te dar algumas opções para você poder fazer a troca. Então, por exemplo, aqui eu estou utilizando um chorus, mas eu posso mudar isso daqui para um delay, por exemplo. Esse delay aqui, se eu não quiser, eu posso criar uma outra máquina de reverb, mas eu fico um pouco limitado a realmente utilizar só esses efeitos. Ele não tem uma gama muito maior. Quando a gente vai aqui, por exemplo, na XR, a gente tem muito mais efeito. Então, se a gente clicar aqui, ó, a gente tem como ver aqui os efeitos e assim, aqui tem uma pancada de hacks de processamento de efeito que realmente às vezes emulam muito dos equipamentos analógicos. O processador de áudio que a gente tem aqui e principalmente de efeito da XR é interessante porque são os mesmos que a gente tem numa X32. Então, se você está acostumado ali a trabalhar numa X32, aqui realmente você vai ver que é a mesma coisa de efeito. Então, você tem bastante opção aqui de reverb, de delay, de chorus, de flanger. Você tem uma gama muito maior de efeito. Mas, falando assim, a Soundcraft é ruim de efeito? Não. O que ela tem é o que você precisa realmente. Você precisa de reverb para criar ambiência? Tem. Você precisa de reverb para trazer um efeito, aquela coisa mais grandona? Tem também. Eu preciso de delay? Tem delay também. Eu preciso de chorus? Tem chorus também. Então, assim, tem várias opções aqui. Isso, claro, você também consegue mexer nos parâmetros. Então, se você quiser mexer e modificar aqui os parâmetros, você consegue também. E tem vários presets aí para você poder estar utilizando. E no canal 1 e 2 da Soundcraft, a gente tem aqui o Digitech, que ele é um processador de áudio de efeito como se fosse uma pedaleira de guitarra. Então você vai ter aqui, ó, reverbs, você tem aqui, ó, delay, você tem mais reverb, você tem filtro de low cut, você tem compressor, você tem gate, e você tem aqui como colocar e montar o seu gabinete, vamos dizer assim, escolhendo um cabeçote. Então você fala assim, eu quero um cabeçote da Orange, por exemplo, e quero um cubo da Marshall, ou quero um cabeçote Fender com um cubo Orange. Enfim, você pode ir montando aqui os seus presets e carregando aqui as suas configurações de efeitos de guitarra. Então, se você não tem uma pedaleira de guitarra na sua igreja, saiba que isso daqui quebra um galho. Aí você fala assim, mas como é que o músico vai fazer para poder mexer e trocar o efeito? Simples, ele acessa pelo tablet ou pelo celular dele e ele tem acesso a controlar isso. Então, realmente é bem legal em relação a essa dúvida aí que a galera trouxe. Mas não tem tantos efeitos. Tá, mas talvez você não precise de tantos efeitos assim para conseguir uma qualidade super legal aí no seu som. Olha, deixa aquele like, porque a live de hoje tá, ó, top demais. É isso aí, galera. Obrigado pela participação de cada um e vamos continuar. Ainda tem muito conteúdo aqui para passar para você. Se tiver alguma dúvida, ó, já vai mandando aí pra gente. Olha só aqui, ó, o Messias falou aqui, ó, live show, muito bom conteúdo. Obrigado, Messias, obrigado mesmo. Feliz com esses feedbacks positivos aí. Ó, vamos dar continuidade agora aqui aos... Deixa eu mudar aqui a câmera. Aí, ó. Vamos dar continuidade aqui, ó, pegando um pouquinho da XR. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no tablet com a XR. A gente tem aqui, por exemplo, todos os ajustes de controle. A gente tem como controlar os faders, tudo bonitinho aqui. A gente tem ajuste de ganho. A gente tem low cut, né, que seria o HPF, né, High Pass Filter, cortar os graves. A gente tem Phantom Power, tem inversão de fase. A gente tem gate. E um detalhe interessante desse gate é que ele é bem completo. Você tem vários recursos avançados. Lembrando aqui, ó, que se tiver no básico, ele fica assim, ó, nessa visualização. Mas se você clicar aqui em cima, nesse Advanced, você já minimiza essa questão aí do básico e traz toda a visualização ali dos recursos avançados. A mesma coisa vale aqui para o compressor. Se você não clicar no Advanced, ele vai deixar ali o threshold
só como um botão. Para quem geralmente não sabe mexer muito bem na mesa, vai mexer ali nesse thresholdzinho só. Mas se você clicar aqui no avançado, você vai ter aí recursos realmente avançados para você poder estar trabalhando a sua compressão. Você tem equalização de 4 bandas paramétricas ali, onde você tem ajuste de ganho, fator Q e frequência. Então você pode fazer um ajuste bem legal aqui. Você pode trocar o formato de corte que você queira. Então assim, ele te traz muitas e muitas possibilidades para você poder estar utilizando aí esse equalizador, e não só ele, mas todos esses processamentos de áudio. Você pode salvar o preset. Então assim, é bem legal esse console aqui. Você pode insertar um efeito dentro do canal, você pode mexer aqui na questão do pan. Assim, tem muita coisa massa, mas muita coisa mesmo legal aqui dentro. Uma das coisas que eu gosto, né? Você pode colorir aqui o canal e escrever um nome dizendo o que é aquele canal. Por exemplo, aqui, ó, coloquei percussão. Nesse outro aqui, ó, opa, aí, ó, vou colocar aqui a voz, por exemplo. Então ele já vai colocando aqui o nome e a cor daquele canal. Então eu acho isso também super sensacional, assim, acho super legal. E você tem aqui nas saídas, você tem compressão, você tem equalizador e detalhe, você tem aqui equalizador gráfico também. Então você tem aqui, ó, 31 possibilidades de ajuste em todas as saídas da mesa, seja nas saídas de auxiliar ou nas saídas master, você vai ter esse tipo de controle também. Isso também é super interessante, porque ajuda bastante a gente a conseguir uma sonoridade legal aí para o nosso sistema. Fora isso, a gente tem aí as configurações de internet, no caso ali do tráfego das informações, né? Como resetar o console, enfim. Essa não é uma aula do aplicativo, a gente não está te ensinando aqui a mexer na mesa, a gente está te mostrando o que ela tem de recurso legal. Se você quiser baixar esse aplicativo, você pode baixar também, e ele tem essa versão demo. Então quando você baixa aqui o aplicativo da XR, ele te abre uma opção para você poder abrir as versões demo, ou seja, para você poder acessar ali o aplicativo e brincar com ele também. Então isso também eu acho super interessante, essa questão de poder mexer no aplicativo, né? Já aqui na Soundcraft a gente viu que a gente tem um navegador, e então você pode abrir de qualquer dispositivo, tá bom? Então você não precisa se preocupar com baixar aplicativo ou algo nesse sentido. Já passei o link ali no começo da live, mas mostrando aqui, ó, você tem basicamente as mesmas coisas. Você tem aqui volumes, você tem aqui, ó, equalizador, que é bem parecido. Ele tem uma coisa a mais aqui. A gente tem um LPF, que seria um high cut, ou seja, ele corta aqui os agudos, então ele deixa passar só o grave. Então isso também é interessante, algo a mais que não tem ali na Behringer. Você tem um gauge, ok, bem igual da Behringer. Você tem aqui um compressor legal, você tem as mandadas de efeito, tudo bem parecido. Lembrando que no canal 1 e 2 você tem ainda os processadores de áudio da Digitech. Vamos lá, só aquela pausa para a aguinha. Bom demais, água é vida. Ó, os auxiliares, a gente tem aqui 10 mandadas de auxiliar. Você fala assim, poxa, mas a mesa só tem 8 saídas. Mas a gente tá falando talvez de gravação. Então também tem isso, né? Você pode mandar isso para um software para poder fazer a gravação dos canais e fazer um roteamento diferenciado. Então isso eu acho também super legal. As máquinas de efeito, a parte de gravação e reprodução, lembrando aqui, ó, que a gente pode fazer multitrack, ou seja, gravar todos os canais separados. Isso é muito legal. Ou se eu quiser gravar ou reproduzir um canal só, eu consigo ali também. Quando eu digo um canal de estéreo, né? E uma das coisas legais que a gente tem aqui nesse console, né, é a questão de acesso. Isso eu já acho um diferencial super interessante da Soundcraft. Eu posso definir uma senha. Então eu vou lá e digo aqui, por exemplo, uma senha 1, 2, 3, 4, 5. Quem não tiver essa senha 1, 2, 3, 4, 5 pode fazer o que na mesa? Pode mexer nos volumes da mixagem normal, do PA. Pode mexer nos auxiliares. Quais auxiliares que pode mexer? Só no 1 e no 4. Então, quem não tiver a senha só pode mexer nisso, mas não pode mexer em mais nada. Esse controle de acesso não é por usuário, é só por senha mesmo. Então quem tiver a senha tem controle total no console, mas quem não tiver a senha realmente só vai ter um acesso mais limitado. Então isso é muito legal, porque aí você pode liberar o que você quiser para, por exemplo, os músicos alterarem só o que for
necessária ali, principalmente essa questão de auxiliar, mas eles não terem que se preocupar com essa questão de mexer em outros lugares, ou até mesmo por engano acabar mexendo aonde não era para poder mexer. Então, assim, isso eu acho também super interessante. Ele tem aqui a questão dos multigrupos, isso eu acho legal, a XR também tem. View Group, que é para facilitar aqui, por exemplo, você pode criar atalhos. Quando você clicar aqui, ele te mostra só os canais de voz, só os canais de bateria, só alguns canais. Então você tem um View Group, que é justamente para você poder criar essas visualizações. Você tem subgrupos, que são agrupamentos de canais, enfim. Você tem um recurso muito, muito interessante aí dentro desse console, configurações de internet, enfim. Depois acessa aí esse link da Soundcraft para você poder brincar aí um pouquinho no console e já começar a se familiarizar com ele, porque é super interessante. Uma das coisinhas que eu não gosto aqui é, por exemplo, quando você quer fazer uma função aqui, ele tem muita coisa escondida. Por exemplo, eu posso clicar aqui no canal 6 e segurar, e ele me abre opções. Então, se você não está acostumado com isso ou não sabe que existe isso, por exemplo, lá no efeito, quando eu peguei a mesa pela primeira vez, eu falei, nossa, mas só tem isso de efeito? Não tem como trocar o efeito? Só que não, tem como trocar sim, só que você tem que clicar e segurar. Aí você consegue fazer a troca desse efeito. Mas tem muita coisinha escondida aqui dentro do console que aí realmente é importante você dar uma estudada boa, fazer um curso de Soundcraft 24 para você pegar todas essas malícias, vamos dizer assim, do equipamento. Mas tá aqui, ó, tem como salvar as configurações, isso é muito legal, porque você pode já deixar pré-salvo a configuração do culto de sábado, do culto de domingo. Então você faz ali o ajuste da forma que você achar necessário e vai salvando as suas configurações, seus presets. Então isso é muito, muito, muito legal. Então assim, em questão de qualidade de som, recursos, funcionalidade, assim, a gente vê que elas são bem próximas, são equipamentos parecidos, né? A gente sim tem umas peculiaridades ali, outras aqui, mas ambos os consoles atendem perfeitamente um evento, um culto, uma celebração ali dentro da igreja, um auditório onde você tem ali, por exemplo, uma sala de reunião, um colégio, por exemplo, vai atender super bem e você vai ter todos esses ajustes de uma forma bem completa dentro de cada um dos canais, efeitos, compressores, enfim, e tudo na palma da sua mão. Isso é o mais legal, você tem ali essa possibilidade de andar no ambiente, de controlar, por exemplo, eu tenho que ir lá ver um negócio que tá rolando no retorno do músico X. Você vai lá no palco com um tablet, faz esse ajuste, faz o que for necessário, adequação de volume, enfim, entrega ali para ele já um resultado. Você não precisa ficar indo lá, voltando para a mesa e vai, volta, não. Você já pode andar ali pelo ambiente e fazer esse ajuste. E aí, galera, curtindo a live de hoje? Tá muito top, né, esse conteúdo? Pra galera que passou aí pelo Instagram, ó, já agradecendo a presença de cada um, mas vocês têm que ir realmente lá pro YouTube, porque no YouTube é muito mais legal. Aqui no YouTube a gente compartilha a tela, tem trilha, tem efeito, tem tudo aqui para realmente você poder ser um profissional de qualidade. E nessa temporada o nosso objetivo é que você seja pro de profissional, pro de proativo, realmente seja pro. Essa é a nossa mensagem para você que tá nessas lives e nessas sequências que a gente tá fazendo. Bom, a gente está partindo, né, para o nosso final da live, mas eu não posso deixar de colocar aqui para você o nosso QR Code para você poder fazer o download desse e-book que a gente editou aqui para você e tudo mais, pegar todos esses detalhes, essas diferenças e poder ter aí com você. E para quem não consegue baixar aí pelo QR Code, eu vou deixar aqui o link também do site, que é mastercursos.pro/seja-áudio Pro. E siga a gente lá no Instagram, ó, galera. Instagram aqui, ó, @mastercursos.pro. Tem várias coisas legais lá, dicas tops também entram lá. A gente também tá no podcast, então se você quiser ouvir, né, na verdade. Se você quiser ouvir também todos esses conteúdos lá e tudo mais, sei lá, vou viajar, tô querendo aprender sobre áudio. Entra lá no nosso podcast, é só acessar aí anchor.fm/mastercursospro e você vai ter lá como acessar no Spotify, aonde você quiser,
ouvir esses podcasts, vai ser super, super legal. Então é isso, galera, estamos encerrando a nossa live de hoje. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês, um beijo no coração e até amanhã.